Olá, alunos! Na atividade Entrevista de Emprego, com o material didático e os grupos formados, simulamos essa situação já enfrentada por muitos e que não será inédita. No programa Provocações, o escritor, psicanalista, filósofo Rubem Alves contou um pouco do seu método de trabalho. Nas narrativas sobre a Escola da Ponte, vocês associaram o que estamos vivenciando aqui no Casa Paulista com as experiências de lá da Casa da Ponte. Na música Construção, do Chico Buarque, depois das mímicas, pensamos em empregos já realizados em contraposição aos empregos almejados. Vimos o documentário O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, e aprendemos a olhar para a cultura brasileira como fruto das etnias indígenas, negras e europeias. Conhecemos o trabalho do antropólogo ao contribuir para a construção da identidade nacional, além de descobrir o método de trabalho de campo, que aparece na atividade de construção do olhar sociológico da apostila do primeiro ano de Sociologia. Conhecemos a filósofa Márcia Tiburi na palestra Felicidade com ponto de interrogação. Vocês pensaram, criaram, falaram, opinaram e descobriram que o que é felicidade para mim nem sempre é o mesmo que a felicidade para os outros. Então, cada um pode construir a sua própria ideia de felicidade, e a filosofia é essencial para que essa construção ocorra de maneira mais lúcida. Em Pro Dia Nascer Feliz, vocês refletiram sobre o ambiente escolar e as oportunidades de ascensão social por meio da escolarização. Refletiram sobre o analfabetismo e entenderam o que impossibilita uma grande massa de trabalhadores de ser inserida no mundo do trabalho. Estudamos a violência invisível com a monja Cohen e verificamos que o conceito dela é o mesmo que o do Bourdieu, que ele chama de violência simbólica. Outro conceito presente na apostila quando há o estudo do discurso do pacifista Mahatma Gandhi. Na animação brasileira, Uma História de Amor e Fúria, observamos o trabalho ao longo do tempo, desde a escravidão indígena até os tempos pós-modernos, porque ele ultrapassa a fase em que nós estamos vivendo e vai para uma no mundo em que não haverá água mais. Ele conta então sobre o trabalho ao longo do tempo e a participação do povo brasileiro nas inúmeras revoltas populares, como por exemplo a Balaiada, que também já havia sido estudada na apostila de Sociologia, no item Revoltas Populares do século XIX. Assistimos também a uma palestra da Olgária Matos, que se chama A Perda da Amizade. Bem, quando falo de assistirmos a uma palestra, significa que essa telinha que vocês estão me vendo agora tem um poder mágico, como eu costumo brincar com vocês, que é o poder mágico de trazer pessoas que já morreram, de trazer imagens que não tem mais, que não existem mais, que já não estão mais entre nós, estão na memória da gente, de um jeito colorido, bonito, né? E essa é uma das vantagens das tecnologias, né? Bom, por isso é que não é só uma palestra, uma aula, e sim a possibilidade de visitar aquilo que a gente jamais conseguiria ver se não fosse por meio desse aparelho. Bom, na palestra A Perda da Amizade, da Olgária Matos, vocês fizeram associações com o que disse a filósofa Márcia Tiburi, com o que disse a monja Cohen e com o que nós vimos no documentário Lixo Extraordinário, do Vicky Muniz. Nesse documentário, tanto eu quanto a professora Elaine trabalhamos em conjunto e descobrimos que o ser humano tem um potencial ilimitado
e infinito. A gente nunca sabe no que é que vai dar o humano, até onde ele consegue ir, porque lá do lixo foi construída a arte, não é mesmo? E vocês ficaram encantados com esse vídeo e isso nos deixou mais felizes ainda. Essa é o Gária Matos falando da palestra sobre a amizade, a perda da amizade. Bem, tivemos alguns brindes ao longo desse tempo, né? Um deles foi a ideia de ampliar o universo cultural. Então nós ouvimos I'm Yours, que é uma música do Jason Mraz, sugerida pelo Marcos Francisco. A frase principal dessa música, que eu mais gosto, é aquela que diz que nós somos todos uma mesma família. Pensamos na possibilidade de um mundo maravilhoso, como o do Louis Armstrong e o do Israel, quando lutou pela independência do Havaí, como se nossas vidas fossem folhas quaisquer do toquinho, em que vamos pintando o que cada um pretende ser. Pensamos com a banda mais bonita da cidade em uma canção que é como a última para salvar o seu coração. Pensamos que o nosso futuro não está definido, que o mundo do trabalho é muito competitivo e às vezes assustador, que a escola é o lugar de experimentar, de errar e também de acertar. Pensamos que podemos contribuir com momentos leves em que a aprendizagem flua feito plumas ao vento, espontaneamente para vocês, mas desenhada por nós. Vocês demonstraram aprender que a vida profissional só está começando e que ela vai depender das aprendizagens adquiridas aqui e colaborativamente no convívio social com todos que vocês encontrarem. Aprendi muito com Wesley Alves, que a felicidade vai ter sempre um vazio por dentro. Com Murilo, que de todas as maldades sempre tem uma bondade por dentro. Muito obrigada, abraços, até a próxima. Dani Del Sol.